Boa noite, meus amigos do Fórum Atenas, nosso grupo de reflexão interdisciplinar formado por profissionais e pesquisadores das várias áreas de conhecimento. Hoje o nosso tema é metabiologia e a autoimagem do ser humano na contemporaneidade. Esse é o nosso segundo encontro deste ciclo. Hoje é dia 31 de julho de 2018 e a nossa convidada especial continua sendo a epistemóloga e professora de filosofia, doutora pelo HCTE da UFRJ, Virginia Chaitin. Vamos então abrir esse encontro, lembrando que esse é o segundo encontro desse miniciclo. Obrigado a todos. Virginia, obrigado por estar aqui com a gente nesse segundo encontro do seu ciclo. Eu também agradeço pelo convite para o primeiro encontro, para o segundo encontro. Agradeço a presença de todos e eu vou começar somente pontuando os três aspectos que eu achei mais importantes do primeiro encontro. O primeiro foi apresentar a vocês que na metabiologia a matemática não é um instrumento para fazer contas nem para fazer previsões. A matemática é uma linguagem em que a gente vai falar, dizer algo em linguagem matemática. Né? Então, isso é o primeiro aspecto que nós pontuamos no encontro. Se não ficou bem compreendido, ou se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre isso, a gente fala novamente que isso é muito importante para entender a metabiologia. E, em seguida, como ela se projeta na autoimagem, né, do ser humano. Segundo ponto importante, que eu não sei se a gente falou tanto, estou em dúvida agora, vocês me ajudem. Se nós chegamos a falar que os programas computacionais, que os algoritmos são processos, são como processos. Porque nós temos uma entrada, temos um tratamento das variáveis e temos uma saída. Então eles são processuais. Mas acho que você falou isso já perto. Já foi no final. Mas já foi, ela entrou um pouquinho. Por isso também é muito importante. Porque se nós pensarmos que um programa de computação ou que um algoritmo serve basicamente somente para dar um resultado e não que ele em si mesmo é um processo de transformação de algo que tem uma entrada ou que se inicializa a si mesmo sem uma entrada e que vai passando, digamos assim, pelos cálculos e depois sai um resultado. Se a gente pensar apenas no resultado e se esquecer deste processo, nós não vamos como é que eu posso dizer, estar focados nas etapas da metabiologia que são muito importantes, mais uma vez, nessa projeção para a autoimagem. Desculpa, Virginia, você falou uma palavra aí que eu fiquei já... Você falou assim, de que ele não se auto-inicializa. Pode se auto-inicializar ou pode ter uma entrada. Os programas de computador, no modo geral, podem se auto-inicializar. Programas de computador em geral. Porque quando eu falei entrada e saída, eu me lembrei que tem programas que não têm entrada. Né? Então, existem programas que não têm entrada, que eles se auto-inicializam. E o último ponto é a questão das metáforas, que eu acredito que também tenha falado, que em linguagem coloquial, na nossa vida cotidiana, a palavra metáfora, ela é, em sua grande maioria das vezes, associada a questões mais poéticas, não é? De representação poética, de representação metafórica, e menos como uma ferramenta cognitiva. Obviamente, a metáfora na poesia também é uma ferramenta cognitiva. Mas nem sempre a metáfora é poética, ela às vezes é uma ferramenta cognitiva. Então, isso é uma questão importante também da gente pensar. Porque quando nós formos fazer a própria metabiologia, quando ela se instaura como uma proposta de representação matemática do processo de evolução,
ela já traz em si metáforas. E nós vamos fazer, entre aspas, a metáfora da metáfora. Vamos usar a metabiologia, que já é metafórica, para uma projeção metafórica para a autoimagem do ser humano a partir dela. E em diversas teorias cognitivas é exatamente assim que a nossa cognição funciona. É sempre metafórica, né? A nossa Cognição. Eu não trouxe hoje porque eu quis trazer outro livro, ia ficar muito pesado, mas eu trouxe semana passada o livro Metaphors We Live By, do Lakoff e Johnson, não é? Que são linguistas cognitivos e que eles falam muito desse assunto para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Então isso aqui é uma coisa importante. E hoje eu não vou voltar àquela apresentação do último encontro e vou passar rapidamente uma apresentação bem curtinha, só para fazer revisão do que a gente conversou na semana passada. Do mesmo jeito que na semana passada, como eu estou usando as minhas apresentações não somente para seguir com a apresentação, mas também para a gente fazer uma meta-leitura. Aqui a gente tem o título de um artigo que é bem antigo, eu acho que foi o primeiro artigo sobre metabiologia que eu escrevi. Criatividade, aleatoriedade e complexidade. A matemática na vida. Esse título, A Matemática na Vida, dentro do artigo, não tem nada sobre o corpo metabiológico. Eu nem estava pensando que ia haver corpo metabiológico. Eu nem estava pensando nessa época, pelo menos não conscientemente, que eu teria condições de projetar metaforicamente a metabiologia em algo mais que a biologia. Mas esse título, A Matemática na Vida, hoje me chamou muita atenção. Hoje não, no dia que eu fui preparar isso aqui. Como é que, porque a matemática da vida tem muito mais a ver justamente com a metabiologia projetada na vida humana, né? Na vida, né? Não na vida apenas biológica, mas na vida no seu aspecto social, existencial, emocional, psicológico, espiritual, seja lá como você queira. E eu fiquei imaginando justamente como essa ideia da matemática na vida, não como um instrumento de cálculo e de projeção, de quantificação e qualificação, porque toda quantidade também é uma qualidade, mas pensando na matemática mais como uma linguagem de expressão de algo, né, aproxima bem a matemática da vida, a vida, né, aos processos de vida. E aqui, rapidamente, peraí que eu apertei não parei errado. Eu tenho esse quadrinho aqui, por que ele vai? Foi. Bom, isso aqui, mimesis, é o nome do processo de projeção conceitual de uma área para outra que eu utilizo, que eu acho que está explicado em um dos textos que eu passei. Então, mimesis são modificações. Na filosofia platônica, a mimesis é uma cópia mal feita, acho que todos nós ouvimos falar disso e tal. E na filosofia aristotélica, a mimesis já é como é que se diz, um instrumento cognitivo. Em Aristóteles, copiar já é aprender. Então, a mimesis, que o conceito de mimesis, o entendimento de mimesis que eu usei na minha proposta epistemológica para fazer mudanças de redes conceituais de uma área para outra, é uma mimesis inspirada mais, obviamente, no conceito aristotélico, né? Como instrumento cognitivo de fazer uma cópia, mas uma cópia que é diferenciada do original, o que significa que não é que ela está ruim ou que ela está mal feita, é que ela agrega algo novo e diferente. Então, copiar diferente não é um defeito, não é uma coisa mal feita, é sim como é que se diz? É uma transformação do conceito original que exige algum tipo de trabalho cognitivo a respeito do conceito original. Mas isso já tem Aristóteles não, né? Tem Aristóteles. Ele já diz que copiar errado já é produtivo, é isso? Já é produtivo, ele já é produtivo. Eu também me assustei muito quando eu li pela primeira vez, quando eu estava justamente buscando, eu fui descobrir isso
quando eu estava buscando entender o que é metáfora. E fui estudar o que é metáfora. E o primeiro texto na nossa tradição filosófica aqui, que veio da Grécia para cá, né? Não sei se é o primeiro texto já escrito sobre metáfora, muito provavelmente não é. Mas o primeiro texto foi justamente um texto aristotélico em que ele explica analogia e metáfora. Nesse texto ele já fala isso. Eu fui parar nesse texto por causa de um outro livro do Luiz Costa Lima, um brasileiro da PUC, que vocês conhecem, Luiz Costa Lima. Porque Luiz Costa Lima foi que escreveu um livro escrito Mimesis, Desafio ao Pensamento. Então, só por esse texto a gente já vê a pegada cognitiva que a mimesis tem, né? E ele explica lá justamente essa diferença de abordagem ao entendimento do que é uma cópia entre Platão e Aristóteles, e ele mesmo já agrega muitas coisas mais. E claro que eu peguei emprestado isso que o Luiz Costa Lima agregou, né? Mas eu vou falar sobre isso porque é demorável. Agora, é interessante, quem quiser ler, Mimesis, um desafio ao pensamento, é muito bom. E é uma leitura muito agradável. Vai convocar você breve para vir falar sobre esse assunto. O Luiz Costa Lima também, é claro que você usou bastante essas ideias aí, também para questões de migração, Mimesis. Isso. Não, e o Luiz Costa Lima, ele tem coisas maravilhosas, inclusive para a montagem do meu entendimento melhor sobre o que são diferentes saberes e diferentes formas de racionalidade. Muito, muito bom. Porque ele é crítico literário, né? Então ele pega e ele olha para um texto como literatura, e olha a literatura, não vou dizer que como um saber, mas como uma forma de olhar para o mundo, de construir o mundo, de se relacionar com o mundo. É muito, muito bom. É muito bom. A construção da cena, né, na literatura. E a construção da cena no saber. É a construção das cenas. Bom, então, voltando aqui rapidinho, a metabiologia, como nós falamos aqui, foi uma proposta matemática, são vários teoremas que foram provados. A busca de um teorema, né, é uma questão de um estilo cognitivo na linguagem matemática, em que você fecha, não é? Você fecha uma obra com uma conclusão, né, que é o teorema, que é como se fosse uma frase, ou, se você quiser, um parágrafo, e nesta frase, nesse parágrafo, você relaciona conceitos de uma maneira muito bem ajustada, porque você está respeitando as regras sintáticas, lógicas, matemáticas. Então, como se fosse uma frase ou um parágrafo muito bem escrito, em que você ajusta as relações entre os conceitos de uma determinada maneira que é muito clara, tem que ser muito clara, muito precisa, e tem que estar... eu ia usar a palavra correta, mas não é a melhor palavra. Tem que estar, além de ter que estar esteticamente elegante, ela tem que atender a esses critérios que são os critérios de verdade dentro da matemática, né? Que é como é que eu posso dizer, é um critério que na linguagem matemática é bem, como é que eu posso dizer, é bem rigoroso, é muito bem definido. Então, na verdade que pode ser porque estudar que o poema foi ótimo, que o poema ou o teorema está correto, muitos teoremas ou muitas demonstrações precisam de verificações de muitas pessoas, quando não são muito elegantes, são muito compridos e tal, não sei o quê. Então pode haver uma falha na verdade do teorema. Mas se o teorema for suficientemente elegante, ou seja, curto, simples,
os matemáticos chegam ao acordo de que ali está exposta uma verdade. Então, esse equilíbrio, não é, nessa frase, nessa expressão, busca justamente essa busca retratar uma verdade. E a metabiologia foi, vamos dizer assim, construída com o objetivo de buscar alguma verdade na possibilidade de haver a evolução do processo da vida em termos de complexificação com o uso da aleatoriedade submetido a um critério de aspas. Não sei se o termo certo é controle, mas vamos dizer que seja a aleatoriedade faz a mutação de forma, aspas, descontrolada, e vem o meio ambiente e todas as condições ambientais para fazer um controle desse descontrole. Há como se fosse um momento de descontrole de mutação e um momento de controle ou de verificação ou de validação dessa aleatoriedade pelo meio ambiente. Caos e ordem seria? É, como se fosse um pouquinho de caos e ordem. Nós temos esses dois elementos que estão permeando esta composição matemática, ou este poema matemático, ou esta demonstração, ou este teorema. E... Só para não perder isso, a gente não precisa nem falar sobre isso, mas a gente pode ver isso talvez inversamente, né? Um ambiente sendo o descontrole e o outro sendo o controle, soltando aqui, só para lembrar aqui, depois a gente fala sobre isso, para não tirar você do eixo, só que eu fiquei com receio de esquecer essa questão. Não, o ambiente sendo descontrole em que sentido em relação à evolução? Porque o ambiente é descontrolado, é isso que você está dizendo? As coisas que acontecem no ambiente estão também meio que aleatórias, né? Mas para o processo da vida, que a verdade, isso é uma coisa muito boa, porque faz a gente ver que o que controla e o que descontrola é muito relativo ao contexto, não é? Mas a verdade é que no processo, vamos dizer assim, de evolução, o meio ambiente funciona como aquele que corta vamos dizer, os acontecimentos aleatórios que não sobreviveram a esse ambiente. Que restringe. Que restringe. Ele funciona como um fator restritor. Sim, mas eu posso dizer talvez que as modificações aleatórias que virão, elas também surgem talvez em parte dessas demandas do ambiente, né? Exato, que é mais um, vamos dizer assim, controle, uma restrição que ele está colocando no processo. O ambiente, ele existem, aí a gente já entra numa coisa técnica, mas que é bem interessante. No começo a metodologia era para ser totalmente darwiniana, ou seja, ela não tinha, a mutação era só aleatória. Mas a verdade é que, na medida que eu fui analisando as equações da metabiologia, o ambiente informa as mutações metabiológicas também, como é na biologia. Porque, vamos dizer assim, nos paralelos que se faz entre o modelo matemático e o que acontece no modelo biológico darwiniano ou lamarckiano ou contemporâneo, que é uma mistura de tendências, né? Quando o oráculo matemático entra em ação, o oráculo é como se fosse o meio ambiente, que escolhe, delimita no sentido aquilo que é possível ir para frente. Porque algumas mutações não vão para frente. É o meio ambiente que diz, não é? Que seleciona, né? Por isso o termo, eu não queria usar o termo, mas vamos usar o termo de seleção natural, né? É o processo de, vamos dizer, de controle de que não é tudo o que aparece aleatoriamente que vai seguir o processo de vida, né? Então, o meio ambiente, na metabiologia, tanto ele informa os organismos que estão em mutação, quanto ele informa as mutações. Porque as mutações acontecem, elas surgem aleatoriamente, mas qual mutação vai ser aplicada aos organismos é informado
pelo meio ambiente. Então a metabiologia, por isso também ela é uma metateoria, ela está, vamos dizer assim, compatível nesse nível de analogia ou nesse nível de metáfora, tanto com a versão darwinista muito original, que era de que o meio ambiente só trabalhava para controlar as mutações aleatórias, quanto está também dialogando com versões mais contemporâneas em que o meio ambiente tem uma porção muito importante nas mutações, porque na metabiologia isso também ocorre. E isso foi algo que foi, como é que eu posso dizer, que aconteceu, não vou dizer, eu ia dizer por acaso, mas não é por acaso. Isso não aconteceu de forma intencional. Não foi intencional. Porque quando eu tenho me referido ao Greg aqui, alguém pediu, né? Mas quando o matemático, o Gregory Chaitin, que trabalha ele foi um dos criadores da teoria da informação algorítmica e foi dele a ideia de criar a metabiologia, pelo fato de ele pensar que a aleatoriedade é um elemento de criatividade na matemática e também a não computabilidade. Então ele pensou em reunir esses dois conceitos para explicar matematicamente a possibilidade de haver uma evolução, mesmo com aleatoriedade, no processo de vida. Então, fechando o parênteses sobre o Gregory Chaitin. Quando o Gregory Chaitin fez como é que eu posso dizer, a formulação matemática original do processo, e quando ele procurou ver como funcionaria para poder provar um teorema, ele não estava imaginando introduzir elementos lamarckianos no modelo dele. Inclusive, ele nem sabia que eles existiam. Essa interpretação foi minha depois. Quando, apresentando a metabiologia em vários ambientes, em vários congressos, para amigos, para inimigos, as pessoas começavam a fazer perguntas e eu começava, a partir das perguntas, a imaginar, a expandir justamente esse quadro metafórico, né? E a entender melhor o que era a metabiologia. E eu falei assim, opa, mas as mutações também são informadas pelo meio ambiente. E isso daí também abriu muito vamos dizer, a minha, e eu ousaria dizer também a do Gregory Chaitin, interpretação do que era esse modelo metabiológico, né? Bom, mas só para a gente fechar, que a gente já avançou muito mais do que eu estava pensando, só para relembrar a gente que essa metáfora básica do ADN, de uma linguagem, do software também ser uma linguagem, paralelo da biologia com a teoria da informação algorítmica. Então, aqui é uma interdisciplinaridade muito radical. Muito, muito, muito radical. Então, as potências metafóricas aqui são realmente muito elevadas e, portanto, muito questionáveis, né? Porque realmente não é ao pé da letra, Mas elas são interessantes, elas fazem a gente pensar. E por isso eu me envolvi com essa ideia de pensar a metabiologia não só na biologia e posteriormente na autoimagem do ser humano. Eu acho que aqui eu já vou pular. E aqui, na questão da fertilidade mimética, é um aspecto que a gente quase nunca fala. Dos diferentes teoremas caracterizando as modalidades de evolução. Você pode calibrar, vamos dizer assim, em termos de linguagem, em termos de quais grandezas você vai colocar na sua frase matemática ou no seu parágrafo, diferentes formas de evolução, no caso da metabiologia, que diz que ela está falando. Então a gente pode, foi feito uma que é um desenho inteligente, a outra é evolução por busca exaustiva, sem memória, e a outra é evolução por mutações aleatórias cumulativas, sujeitas a um desafio ou sujeitas a uma seleção. E é muito interessante porque uma das críticas à teoria da evolução de Darwin é que não haveria tempo no universo suficiente para que a evolução com
mutações aleatórias chegasse a organismos tão bem organizados como o nosso. E olha que a gente nem deve ser o mais organizado do universo, eu acho mesmo, né? Se for, o universo é bem desorganizado, né? Mas pode ser que seja assim. Mas suponhamos que sejamos nós, né? O ponto máximo de organização biológica, coisa que acho bem difícil, mas digamos que seja. Mesmo assim, há muitos cálculos, né, especulações a respeito disso. Então, essa também era uma questão. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Ou seja, quais seriam as velocidades de evolução, né? No primeiro modelo, ela é linear, é uma velocidade super rápida, porque o desenho inteligente é aquele como na criação. Eu crio essa espécie, depois eu crio esta, depois a outra e a outra. Então o desenho inteligente é como se de uma mutação para outra, aí volta a página. Não é bem uma mutação, né? Quando a criação por desenho inteligente, pela fala, não é, de um criador, que já postula o incremento de complexidade de cada uma das suas criaturas, não existe bem uma mutação, porque não houve uma mutação de um para o outro. Embora exista uma fase interessante de uma etapa interessante, que é a criação da mulher a partir do homem. Não deixa de ser uma forma de mutação, no sentido de usar uma parte para construir, a partir de um organismo para construir outra. Parece ser assim, né? É rápido, mas tudo bem, porque o criador é um desenho inteligente. O que o desenho inteligente quer dizer? O que essa frase quer dizer? O desenho não é feito ao acaso, o desenho é feito de maneira inteligente no sentido de informada. Eu já crio cada um dos meus seres de maneira informada, eu não preciso pesquisar comutações aleatórias. Eu não preciso me submeter à seleção natural ou a algum mecanismo de controle externo à minha mutação. Eu sou informado, eu vou e faço. Mas se fosse por mutação, suponhamos que a gente imaginasse, eu tenho um ser, deste ser, agora tenho este ser, qual seria o salto de complexidade que uma mutação teria que dar deste ser para este? Esta mutação, ou seja, este programa que transforma um ser no outro, teria que ser o programa ideal para fazer essa transformação. Teria que ser o programa ideal. Então, é bem interessante como esse processo pode ser pensado matematicamente. O programa ideal, esse é o desenho inteligente e a escolha deliberada e otimizada das mutações, né? E está ali, esse aqui é o desenho inteligente, se fosse por mutação. A evolução por busca exaustiva tem a ver um pouco com a pergunta do Alê no nosso último encontro, porque se a gente, a busca exaustiva tem um nome técnico para quando você está seguindo, né, em passos em um caminho qualquer e você tem, de certa forma, uma tendência ou um ponto de chegada que você está buscando e toda vez que você salta de um lugar para o outro, você não lembra onde você estava antes. Então você não acumula informação na sua busca ou no seu caminho, né? E você pode, inclusive, voltar para o mesmo caminho e você não sabe. Então, é uma busca exaustiva, que seria um caminho de evolução em que não há acúmulo de informação sobre os seres anteriores na sua evolução. E a evolução com mutações aleatórias cumulativas sujeitas ao desafio, que foi o que o Darwin propôs, é justamente a velocidade que está mais próximo de A do que de B. Ou seja, a evolução por mutações aleatórias cumulativas, ela não é bem uma busca exaustiva. Ela é mais parecida com o desenho inteligente. O que significa que a memória, que o processo de vida, ele tem memória, o fato de ser aleatório como é que eu posso dizer,
perturba, né, a inteligência do processo, pelo fato de haver memória. Então, isso aqui foi uma descoberta muito interessante, matematicamente falando, né, que esse processo de vida... Será que essa memória já vem programada para ter essa aleatoriedade? Será que já está no programa inicial que em determinado momento vai haver uma mutação? Será que já estava incluído no programa inicial ou é realmente aleatório? Na metabiologia não está, porque o organismo, que é o organismo que está sofrendo a mutação, ele é um organismo que ele sofre a mutação, ele não se automuta. Como é que ele entrou? Eu levei um susto, juro por Deus, eu vi uma coisa alta abrindo a porta. Quem abriu pra você? Uma menina. Ah, Tava saindo. Deixou um grande dois agora um perigo. eu vi que era uma pessoa muito alta que fez assim na porta e eu... Ok, vamos lá. Bom, mas a questão da mutação não está dentro do organismo, está no processo do qual o organismo participa. Sim, vamos dizer, Não nesse é o software. organismo que se muda, É nesse software. é no processo todo. Ah. Porque tem o organismo e tem a mutação, que é um outro programa. Não, ela não está dentro do organismo. Sim, entendi. É um outro programa, no qual esse organismo é entrada. Aí a mutação Tá. muda ele todinho e tem uma saída que é o organismo novo. Tá. Então não está dentro do organismo. Agora, o que é a memória aqui? A memória aqui... Mas a memória está dentro. A memória Ou aqui está fora. Está fora também? A memória está fora. A memória está, aspas, vamos dizer assim, no processo que seria o processo da seleção natural. A memória está fora. Porque no processo, vamos chamar assim, de seleção natural, que eu vou procurar que o próximo organismo seja mais apto do que o anterior. Só que esse nome aptidão aqui, a aptidão aqui, é uma aptidão completamente diferente da aptidão darwiniana, na medida em que aqui a gente está procurando uma aptidão de complexificação que nem sempre acontece na natureza. Os mais aptos nem sempre são os mais complexos. Então, aqui, este é um momento em que o processo de seleção natural da natureza, vamos chamar assim, e o processo de seleção metabiológica não são a mesma coisa. No sentido que o que está se buscando é um tipo de... Ou a gente pode dizer que o meio ambiente metabiológico é exigente em relação a questões que o meio ambiente da natureza não é. O meio ambiente da metabiologia, ele é exigente em acréscimo de complexificação. Ele quer complexificar. Então, isso é diferente do que acontece na biologia, pelo menos localmente. Alguém pode dizer, mas se você for observar, da ameba para cá, houve sim uma complexificação. Pode até ser que haja momentos haja locais, haja nichos, ou haja fases ou épocas do processo biológico em que o menos complexo não é aquele que é o, aspas, eleito como é que eu posso dizer, na seleção natural. Mas a verdade é que o processo de vida que nós observamos se tornou os seres mais complexos. Então, embora aqui na metabiologia não acontece par e passo idêntico com o que acontece na biologia. Na metabiologia, há a explicação da complexificação. É esta a mirada que a metabiologia está dando, a mirada na complexificação. Quando você diz que a metabiologia mira a complexificação, isso é um sentido teleológico da metabiologia? Muitas pessoas perguntam isso. De certa forma, é um sentido teleológico. É um sentido teleológico. Hein? Busca isso. Né? Busca, exatamente.
E quando você diz que a metodologia busca isso, isso é uma ideia decorrente de uma estrutura matemática interna ou é uma ideia de um conceito, um desejo, um objetivo de fora para dentro? Foi colocado. Foi colocado no modelo. Foi colocado no modelo. Foi colocado no modelo. Porque Ele a questão... não surgiu, foi não, colocado. foi colocado no modelo. Exato, não surgiu, foi colocado no modelo. Tá. Foi colocado no modelo. Porque a ideia é explicar complexidade através de aleatoriedade. A ideia original, né, é possível atingir complexidade como algo que está informado, não é complexidade, é uma complexidade com conteúdo informacional, aumento de conteúdo informacional, empregando a aleatoriedade no processo. Ou seja, da aleatoriedade, de um processo que traz a aleatoriedade como um ingrediente, eu consigo extrair um crescendo de complexidade conceitual? Ou em outras palavras, quando Greg explica a metabiologia, é possível explicar a riqueza e a diversidade de formas de vida a partir do processo que traz as mutações aleatórias? Isso é uma outra maneira de dizer aquilo que eu falei antes. Então, é diversidade e complexidade das formas de vida. Então, isso foi colocado para ver se funcionava. Funcionou. E funcionou. Como modelo matemático, funcionou. Mas aí eu pergunto você, quanto modelo matemático, se você tivesse colocado, ou o Greg tivesse colocado que não precisasse de complexificar, ou que tivesse como objetivo complexificação, isso também não funcionaria, não é? Que é o modelo de evolução natural. Então, eu quero dizer o seguinte, como você colocou como... Sem complexificar, funciona. Não é? Ou seja, tudo que você quisesse colocar assim matematicamente, uma vez colocado ali, de complexificar ou não, daria, né? Porque a gente já tem na natureza, como você mesmo já disse... Não, mas há uma diferença que esse modelo inclui isso. Os outros modelos não incluem. Não só inclui, como busca, né? Não só inclui, como busca, como tem por objetivo. Não, porque para poder incluir isso, tem que incluir isso na aptidão, né? Exato. Né? Acho que o Felipe concorda, Felipe, é isso mesmo, né? É. Está mais por dentro. Pelo que eu entendi, né? Não, mas é isso mesmo. Porque é um processo. Porque é um processo. Vamos dizer assim, vamos chamar de processo. É um requisito que haja complexificação. É um requisito matematicamente estipulado. Eu lembro que no nosso último encontro eu comecei falando que o matemático é como o mágico, porque ele cria o mundo. E ele que cria as regras ontológicas daquele mundo. Cria todas as leis. A pergunta era exatamente Exatamente. A realidade ontológica Exatamente. é a complexificação que tem como objetivo. Exatamente. Já tinha um modelo, que é o modelo dos algoritmos genéticos do John Holland, mas era um modelo que não abarcava também a computabilidade. Era um modelo em que não complexificava. O domínio estava definido, tinha aleatoriedade, mas não tinha complexificação. Então é como se fosse assim, a adaptação das espécies que estão aí, mas a mutação não vai gerar uma espécie nova. A gente fala... Pode gerar ou pode não gerar? Não. Nesse modelo, também. não gera. Não gera? Não gera. O modelo do algoritmo genético do John Holland, que ele propôs inicialmente como um modelo para explicar a evolução, não tinha a codificação do algoritmo genético, que seria a quantidade de informação que cada solução ou cada indivíduo tem, é pré-definida e se mantém constante ao longo de todo o para cada indivíduo, mas não em termos das espécies todas. Não. Analisa-se sempre um tipo de indivíduo só. Naquele modelo. Mas para o indivíduo, na metodologia, você muda o indivíduo? Sim. Se complexifica momentaneamente. Mas eu estava pensando em termos da espécie ou das espécies, não em termos de indivíduo. Não, porque a geração é um indivíduo novo, né? Cada geração é um indivíduo novo. Ou pode ser uma espécie nova também. É indivíduo novo.
Quando a gente volta... Não, o mesmo indivíduo não muda, o mesmo indivíduo está definido. Mas Mas aí quando as passa mutações por uma fazem mutação- novos indivíduos que Isso. são espécies diferentes, é o que eu quero dizer. Pode até ser. É. Essa questão Pode. da distância entre um indivíduo e o indivíduo seguinte vai depender de que mutação ele sofreu. Exatamente. Inclusive, até mesmo a definição, que é uma das questões que não só a metabiologia levanta, mas a metabiologia também levanta, é como que a gente vai considerar, qual distância mutacional a gente vai considerar para dizer que os diferentes indivíduos são da mesma espécie ou se eles estão de uma espécie diferente. Né? Qual a distância mutacional? É uma questão que não é nem fechada na biologia. Não está nem fechada na biologia. Muda sempre. O Ricardo Campos da Prada, da última vez que eu estive aqui, o Fábio também Falou sobre isso. falaram muito É. sobre essa questão. Isso. Sobre os critérios para você definir o que é da mesma espécie, o que não é da mesma espécie, enfim. Isso é um fuzuê, né? A metabiologia cria uma métrica em que você pode vamos medir, né, uma métrica para medir a distância mutacional entre indivíduos, né, que está, obviamente, associada à complexidade do programa ou do algoritmo que transformou o indivíduo no outro. Porque, claro, se a mutação for menor, os indivíduos vão estar mais próximos um do outro. Se ela for maior, ela vai ser mais... Bom. Mas qual é a fronteira de que é um diferente? Isso, a fronteira... A fronteira é que... A fronteira é que Você pode, inclusive, gastar mutação para ficar no mesmo lugar. Caraca. Não, Mas eu vou pensar assim, a adaptação na seleção natural mesmo, pensando na seleção natural, né? Existe adaptação que faz com que determinada espécie permaneça a mesma por milhões de anos. O tubarão é um exemplo disso. Muito bem adaptado, não muda. Ó. É pré-histórico o tubarão. Não, e tem Não mudou outro. nada no Como é DNA que aquele shoe? Tem um que eu só sei em inglês. Shoe A gente crab. mudou muito mais. Como é que se diz? Caranguejo. É um caranguejo submarino Ah, que ele sim. parece com um sapato. Eu vi dele, Já vi. pergunto. E ele tá não sei quantos, eu realmente já me esqueci. Não, o tubarão acho que é o mais antigo. O Fábio aqui. O tubarão é mais antigo do que esse shoe crab? Acho que não. Acho que não pode ser, porque o tubarão, inclusive, é mais novo na evolução. É? Eu acho que sim. Não lembro. Deve ser. O tubarão é mais complexo que o shoe crab, não é? Vamos ligar para o Fábio no intervalo. Vamos ligar para o Fábio. Bom, só para a gente fechar aqui, para a gente passar para o nosso tema, né, mais explicitamente. Aqui nós já falamos bastante do desenvolvimento da metabiologia e em que relação ela tem com a teoria de Darwin. Isso aí seria a outra sequência de palestras que vocês não preferiram, mas de qualquer forma a gente sempre passa e pensa nisso, né? Que nós já comentamos aqui. Diferenças entre metabiologia e darwinismo também, a ênfase na criatividade, ao invés da competição e sobrevivência do mais apto. Isso é uma questão importante, que faz toda a diferença na hora da gente se olhar no espelho, né? Isso foi uma coisa que nós conversamos semana passada. E aqui a gente vai dar aquele salto de metabiologia social ao invés de darwinismo social. Eu imaginei como seria esse experimento mental da gente imaginar se tudo que aconteceu em função e as interpretações do que é o ser humano, e aí a gente vê na autoimagem, nós já estamos entrando na autoimagem, que geraram interpretações de darwinismo aplicado à sociedade, e como seria a gente pensar a metabiologia aplicada à sociedade. Que sociedade seria essa? Como seria essa sociedade? Então esse aqui foi... nós nos olharmos como seres essencialmente criativos e resultantes de um processo essencialmente criativo, ao invés de essencialmente competitivo, buscando sobrevivência, né? Então aqui acaba este slide e aqui agora eu preciso sair desta apresentação para entrar na outra. Basicamente acabou o tubarão. Saúde. Já falaram? Não pode Não, o tubarão pode continuar. Mas o Não, tubarão, tem que ser criativo. mas o tubarão tem que ser criativo. Pode continuar. E também o fato de ser criativo talvez não impeça de ser competitivo. Não, claro que não. Mas a questão é onde que está a ênfase. Onde é que está a ênfase? A questão é a ênfase.
Agora, Nunca peraí, pode deixa olhar a eu ver. biologia em localmente. Peraí, agora deixa eu ver, que eu preciso saber qual é o nome do Biologia. arquivo que eu quero abrir Não, agora. nunca pode olhar localmente, nunca pode olhar uma espécie só, nunca pode olhar um nicho só, você tem que sempre. Pensar na interação entre Pensar. as ideias. É sempre num Não é do sistema. global, Uhum. é o inverso da entropia. Você, localmente você pode diminuir a entropia, mas ela sempre aumenta globalmente. Na natureza é o inverso. A entropia sempre diminui globalmente, mas localmente ela pode aumentar. Pode se tornar menos complexo, É isso aqui. ficar estável, mas no geral ela sempre. Ué, Que- eu quero abrir esse aqui. Qual? Essa aí? Desaparecimentos de espécies que são fundamentais para o aparecimento de outras. Exato. Clica na setinha, dá um xizinho ali, um xizinho em cima. Isso. Pronto. X. Então, Tá vendo a señal ali? ó? Agora a apresentação dos Apresentação slides, de né? elementos, isso. Alô? do começo. Ali, ó, Do começo, ali. Ah, Do do começo. começo. Isso. Bom, então nós estamos, eu acho que aqui, 3 anos depois daquela primeira apresentação, 3 ou 4 anos, eu não tenho certeza. E aqui eu já estou pesquisando pelas bordas. Essa explicação é comprida. Só para avisar que o senhor pesquisa pelas bolas é o título da sua apresentação. aí. Não, mas é porque em todos eu agora estou avaliando porque aqui com vocês eu não estou passando somente assim a informação sobre a metabiologia e toda a sua criação como teoria, mas também de uma forma meta sobre, ou seja, de uma forma de um olhar destacado sobre como essa teoria foi sendo mostrada ao longo do tempo, né? Tanto pelo Greg, quanto por mim, quanto pelas capas dos livros, em diferentes línguas. Porque eu acho que isso, esse olhar mais né, um passo atrás, aqui no nosso grupo a gente pode fazer, porque ele não é só porque ele é interdisciplinar ou qualquer coisa, mas é porque ele é mais reflexivo. Ele é mais reflexivo, né? Então, aqui eu estou pesquisando pelas bordas, porque aqui eu acho que nós estamos já em 2014. E eu, como pesquisadora sobre metabiologia, não... eu ia adquirindo cada vez mais informação, ia fazendo cada vez melhores composições dessa rede metafórica, mas eu não conseguia me inserir em nenhum departamento, em nenhuma linha de pesquisa. Eu não conseguia eu não tinha casa em lugar nenhum, nem mesmo no HCTR. Então, aí é que eu percebi que a minha pesquisa era toda pelas bordas. Então, por isso eu quis botar pesquisando pelas bordas. E coloquei o corpo metabiológico e seus atravessamentos, porque você está na borda, né? Embora que a borda e o atravessado sejam meio que diferentes, e quando eu estou trafegando sempre por fora dos sistemas, né? E verificando como o corpo metabiológico está atravessado, e tem atravessamentos em todos eles. É uma Está coisa... no horizonte do buraco negro. É. Tem toda a informação. Pois é. Muito interessante. Bom, aqui é um slide que eu não vou entrar muito em detalhe com vocês, porque tem a ver mais com a questão mesmo metodológica de transdisciplinaridade, epistemologia, e seria mais sobre o outro conjunto de falas que não é o que a gente vai pensar mais, de ferramenta metodológica e tal, para tal. Esse aqui é que é. Bom, diálogo com diferentes teorias e propostas de biologia evolutiva, isso a gente já falou, né? Mais focada como é que se diz, na mutação, somente na mutação
aleatória, mas também conversando com a mutação que é informada pelo meio ambiente. Então, esse aspecto de metateoria. Essa questão aqui também nós já falamos bastante, a expressão matemática da interação entre a aleatoriedade e não computabilidade, realizando um processo criativo e vivo, né? Esse vivo é justamente em função de... Patrocínio. Não, em função de aparecimento de novos genes. E aí está a questão da vida, né? A vida é criativa, aparecem genes novos no... Como é que chama gene pool em português? Não é na piscina de genes, né? Como é que eu posso dizer? Na coleção, no arcabouço de genes disponíveis na biosfera, vão aparecendo genes novos. Os genes não são os mesmos. Não é somente uma recombinação de genes antigos, os genes novos vão aparecendo. Então a vida, o conceito de vida, se você pensar em vivo, é alguma coisa que muda, que se transforma, né? Alguém pode dizer, é porque cresce, a gente só cresce ou a gente também se transforma, né? Aí vem aquelas análises também de que nós somos algo em potência, mas que já está tudo latente ali dentro, que é só uma questão de dar comida e bebida que vai se desenvolver e vai ficar daquele jeito que já está tudo lá dentro, ou o processo é criativo no sentido que você nasce, claro que você come, você bebe, claro que existem coisas que já estão lá dentro, mas existem coisas que vão se agregando do meio ambiente que você sofre mutações ao longo até da sua vida. Aí numa pegada mais heraclitiana, que você não é mais o mesmo e nem o rio é o mesmo. Não é? Então, essa que é a questão aqui. O processo metabiológico como a metabiologia estava preocupado com a geração de novos genes, né? E também com a complexificação dos organismos. Mas eu, interpretando, já estava pensando nesse outro aspecto, eu estava projetando para a nossa autoimagem. Então, isso aqui a gente já falou, né? ênfase sobre competição, tarará, vamos já botar. Agora a gente entra aqui numa coisa que eu até trouxe esse livrinho aqui. Agora chegou a hora de distribuir os livros, as cartinhas dos... Olha, Criogênio Egoísta é um dos mais queridos do Rainer. Defensor, seguidor do Richard Dawkins. Não tem problema, nós todos conversamos, tá tudo bom. Esse sujeito, Adoramos o diretor ali. Oi? Heretics. É porque a Mary Midgley é uma filósofa da moral.